Olá, sejam uma vez mais todos muito bem-vindos. Como vocês já bem sabem, meu nome é Cleiton Misael, juntamente com o meu colega Adério dos Dani. Estamos aqui uma vez mais para apresentar o programa. De início, a pergunta que nos quer calar é a seguinte: a expulsão de Luís Gonçalves é justa? É essa a solução para os nossos problemas? Deixe o seu comentário no Facebook e ficaremos a par de tudo. Zidane, a primeira dica que temos aqui é acerca do jogo do Reinildo, ele que representa o Lille lá na França contra o Mbappé, e conseguiu uma vitória e foi eleito o melhor jogador em campo. O que tem a dizer sobre isso? Um LOSC Lille que esteve muito tempo isolado na liderança da Ligue 1, o campeonato francês, e nos últimos jogos veio perdendo gás. Perdeu o gás até que o PSG passou, ficou à frente, não por diferença de pontos, porque tinha os mesmos pontos, mas pela diferença dos golos marcados e sofridos, e o PSG assumiu a liderança do Lille. Então, num jogo que seria decisivo, mais para a parte do PSG, se o PSG ganhasse, acabava com praticamente acabava com as esperanças do Lille, porque o Lille vinha perdendo gás, mas foi uma vitória estrondosa e uma grande vitória do LOSC Lille, e conseguiram ter de volta o seu lugar, que são justos primeiros lugares. Então eles estão ali no primeiro lugar justamente, e devem segurar, fazer atuações como fizeram no sábado, e há chances de termos um novo campeão 8 anos depois na Liga Francesa. E seria bom demais, muito mais pelo lado moçambicano, né? Ficaríamos muito felizes em ver um moçambicano a ganhar um título daqueles na diáspora. É que tiveram boatos que se o Reinildo ganhar a Liga, teríamos 30 milhões de camisetas do Lille. Nós estamos à espera dessas camisetas. Sim. Então todos estamos a torcer, todos os moçambicanos estão a torcer pelo Lille, eu acredito que sim. Então vamos ver um moçambicano a ganhar a Liga Francesa e um moçambicano na Champions League, que seria algo espetacular para nós amantes do futebol. Assistirmos a Champions League, assistirmos Messi e Ronaldo e assistirmos Reinildo. Seria uma coisa muito boa. Então vamos torcendo para o Lille e que o Lille seja campeão da Liga Francesa. Sim. Só para deixar aqui claro, Reinildo, estamos à espera, todo o staff da WTV está à espera das camisetas autografadas. O resto pode oferecer, mas nós queremos as autografadas. Exatamente. Sim, dando continuidade, iremos falar da outra liga, que é a Liga Alemã, nesse caso a Bundesliga, e que houve o jogo do Bayern de Munique e do Leipzig. Foi um final de semana recheado de embates de primeiro lugar contra o segundo lugar. Foi na Liga Francesa, foi o mesmo na Liga Alemã, e aconteceu que a hegemonia do Bayern nunca passa na Liga Alemã. Bateram o Leipzig com um pingo de sorte, mas dizem que no futebol a sorte acompanha os bons. Exato. Então bateram o Leipzig e abriram 7 pontos de vantagem. Não acredito que o Leipzig seja capaz, tenha pés para poder alcançar o Bayern, que não tem a sua maior estrela, o Lewandowski, que está lesionado, está com um problema no joelho, mas conseguiram mesmo sem todas as armas e bateram o Leipzig, abriram 7 pontos, e é mais um título para o Bayern de Munique. Já encomendaram as camisetas e aqueles bares de cerveja que vemos sempre nas comemorações deles. Então é um Bayern que será campeão de fato. Não tem como o Leipzig ou qualquer outro clube recuperar aquela vantagem que tem o Bayern. O que achas? Falamos agora do Bayern na Champions ou deixamos mais tarde para o prato da Champions? Vamos falar da Champions no âmbito geral. Vamos continuar a falar da Liga. Ok, está certo. Então, sendo assim, vamos falar da Liga Espanhola. A Liga Espanhola é essa que apresentou-nos uma versão diferente da que estávamos acostumados. E no início tivemos um Barcelona que estava no 14º lugar, isso em dezembro passado, e agora que estamos em início de abril, né? Apresenta-nos apenas um ponto de diferença com o primeiro classificado, esse que é o Atlético de Madrid. O que o Barça nos mostrou é daqueles alunos que brincam no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e depois querem recuperar tudo no fim. Exatamente. É o que aconteceu com o Barça, brincou na primeira fase. Esperamos que passe. Exatamente. Brincou na primeira fase do campeonato, na primeira volta. Exato. Esteve até em 14º lugar. Foi algo inacreditável. Há quem duvidava até da classificação do Barça para a próxima Champions. Exatamente. O Real também não esteve muito diferente disso. Foi o Real que também esteve muito abaixo das expectativas.
uma primeira fase dominada pelo Atlético de Madrid. Exatamente. Como chamam aqui, Moçambique foi campeão do inverno. Só foi campeão da primeira volta. Então, mas agora temos campeonato espanhol, como nos vem dando nos últimos anos. Mais para Barça, Real e menos para o Atlético, porque o Atlético entrou numa briga que geralmente não costuma entrar. O Atlético costuma, nos campeonatos passados, segurar o terceiro lugar e ficar o terceiro lugar só para eles. Mas agora temos um campeonato a 3 e será algo muito interessante de se ver. O Sevilha bloquear ali o quarto lugar. Exatamente. Do acesso a Champions. O top 4 da Liga já está definido. São 10 pontos de diferença do Sevilha para o quinto classificado, que é o Real Sociedade. Então é um top 4 fechado e uma luta a 3 pelo título que está a ser interessante. Muito interessante porque no sábado temos o El Clássico e onde o Real Madrid perde, por exemplo, o Sevilha abre 2 pontos de diferença contra o Real Madrid. Então é um campeonato muito interessante de se ver nessa última fase. Aqueles 4 lugares estão definidos. São 4 lugares, mas ainda não sabe qual será o arranjo que será feito para saber quais são as posições. O último posicionamento dos 4 clubes. Sendo assim, fechamos aqui. Eu acho que demos um breve resumo. Na Liga. Exatamente. Vamos dar continuidade falando da Liga Italiana. Essa aqui tem um outro pragmatismo, uma outra coisa que está acontecendo. Temos aqui, por exemplo, o Inter de Milão a segurar como deve ser a primeira posição e um Juventus que não está lá grande coisa, mas que dessa vez tentou se mostrar, né, com o último jogo, e assim vai a Liga Italiana. É uma liga italiana que nos acostumou, são 7 títulos seguidos da Juventus, mas a Juventus podia ter caído ano passado, contra a mesma Inter. Exato. Só que a Inter brincou no final e deixou o Juventus... primeiro trimestre, segundo... E pensavam que estava melhorando no terceiro trimestre, mas não, chumbo excluiu. Mas excluiu. Então foi mais ou menos o que aconteceu com a Inter, mas a Inter que parece esse ano recebeu uns bons cascudos do pai e está a estudar. É uma Inter que não trabalhou tanto no primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre foi do Milan. Exatamente. Mas eles assumiram e como assumiram, são 12 pontos de diferença. Perdeu nas drogas. Exatamente, são 12 pontos de diferença contra a Juventus, por exemplo, que está em quarto lugar agora, porque bateram o Napoli no meio de semana com um gol do Cristiano Ronaldo. E é uma Juve que não vai ganhar o campeonato. É impossível. Acho que a Inter está com cabeça a postas. E também é o que já vemos dito nos programas anteriores. E a Inter só ficou com o campeonato. Exatamente. A missão do Inter agora é só se concentrar no campeonato. Exatamente, porque a Juve tem a final da taça para jogar contra a Atalanta. Então são 2 competições e ainda pode ganhar uma delas. Não acredito tanto no campeonato. Só se a Inter não quiser ganhar, porque esse é o ano da Inter e acho que é um campeonato já definido também. Só com uma surpresa para que tenhamos um vencedor a não ser a Inter de Milão. Exatamente. Agora vamos falar da liga mais competitiva do mundo, nesse caso que é a Liga Inglesa. Abrimos aqui a Liga Inglesa com a goleada do Liverpool e conseguiu bater o Arsenal. De que forma? O Diogo Jota entrou, mudou o jogo por completo. Acha que esse Diogo Jota, aliás, deixando de lado um pouquinho a sua opinião, eu quero dizer que o Diogo Jota, ele tem DNA de golo. Exatamente. Ele sempre tem me impressionado, principalmente pela capacidade dele de entrar no jogo e mudar a história. É um Diogo Jota que na seleção não se intimida com nomes como Cristiano Ronaldo, como Bernardo Silva, como até João Félix. Entra, faz seu trabalho e deixa seus gols. Então não tem sido diferente no Liverpool, ele não se intimida com Salah, com Manés. Ele entra e faz seu serviço, quer fazer golos, quer fazer grandes atuações. É um Liverpool que nessa fase do campeonato, nessa fase que não há adeptos, está a fazer da casa dos outros a sua casa. Aquela força que vimos do Liverpool no Anfield, nas épocas passadas, está a fazer em casa dos outros, principalmente nos de Londres. Porque está a ir para Londres, está a bater, são 3 jogos consecutivos em Londres, 3 jogos consecutivos a vencer. E é um Liverpool que, se calhar no sábado, vai receber alguém em sua casa e vai perder, independentemente de que posição esteja na Premier League. E é normal não fazer aquela atuação. Mas é um Liverpool que está
que bateu muito bem o Arsenal. O Arsenal também está apático no campeonato, mas já deram as cartas e é uma luta muito interessante pelo 7º lugar que eles vão fazer. Eles estão num campeonato de 7 dias. É uma Premier League que também já parece definida em termos de classificação do 1º lugar. Porque o City está muito bem isolado. O City está muito bem isolado, são 14 pontos de diferença contra o 2º lugar, o Manchester United. Yeah. Mas se tu fores a ver do 2º lugar até o 7º lugar, está uma luta interessante para aquelas posições. Então, tentar adocicar um pouquinho. Sim, é uma Premier League que está muito intensa, como nos tem mostrado nos anos passados, mas do 2º classificado até o 7º. O 1º lugar está muito isolado, só com um chipoco. É que Guardiola não leva essa, só com um chipoco e com os outros treinadores. Ele também que não começou muito bem. Sim. Isso é um fato também, não começou muito bem. Nas top 5 das ligas, os que estão em primeiro agora, ou estão a lutar pelo título, não começaram muito bem. Mas acho que o ponte que eles lançaram não funcionou e estão eles ali para ganhar mais uma vez. E com atuações brilhantíssimas. E é assim que vai a Premier League. Então, já terminamos as ligas. Vamos agora para o prato principal, esse que é a UEFA Champions League. Ontem pelo menos eu tive a oportunidade de assistir o jogo do Bayern de Munique contra o PSG, que foi um grande jogo. Um jogo com golos, é sempre um jogo bom de se ver. Então, foi um embate muitíssimo interessante. Um Bayern PSG muito a vingança. Todo mundo estava esperando a vingança pela final do ano passado. Aconteceu. Foi a reedição do ano passado. Aconteceu, mesmo número de diferença de gols, foi também. E uma grande noite do Mbappé. O Mbappé tem se mostrado um grande jogador fora da Champions League. E é um jogador que tem se mostrado muito decisivo, muito mais decisivo que o próprio Neymar. Exatamente. Apesar de ele ter feito as 2 assistências. Exatamente. Há quem diz que Neymar saiu da sombra do Messi para ir para a sombra do Mbappé. Então, em termos de números, tem se mostrado isso. São mais jogos decisivos, são mais atuações brilhantes do Mbappé em jogos decisivos do próprio Neymar. O Neymar brilha mais contra o Bordeaux, contra o Lorient, mas é um Mbappé que tem brilhado contra Barças. E nessa época só fez um hat-trick contra o Ter Stegen e fez 2 gols onde encontrou o Neuer. Então é um Mbappé que tem estado muito bem. Então é um jogo que ainda está em aberto, porque na próxima semana, na segunda mão, podemos ter a volta do Lewandowski. Então com o Lewandowski em campo, o melhor do mundo, tudo pode mudar. Sim. Então foi um grande jogo e esperamos nós ansiosos, nós amantes do futebol pela segunda mão. Ainda continuando nessa linha da Alemanha, né? Podemos assim dizer, já que o jogo foi em casa da equipa bávara, nesse caso que é o Bayern de Munique, falando do jogo do Manchester City e do Bayern do Borussia Dortmund. Foi um jogo em que o Manchester City não soube expressar as suas oportunidades em gol. Teria ganho muito mais folgado, teria ficado na mão com uma folga muito maior. Mas é um jogo aberto. É um jogo aberto. Por mais incrível que pareça, o jogo que parece mais definido nessa fase é do Chelsea. Exatamente. É o único jogo que parece definido, porque o Chelsea foi levar 3. Foi levar 2-0. Exatamente. 2 gols de vantagem. Sim, em casa do Porto. Uma casa emprestada. Jogaram no Ramon Sanchez Pizjuán. Mas foi 2-0 e abriram 2 gols fora. É muito importante. Então é um jogo que parece mais definido. Os outros todos são jogos vamos ter que... Mesmo do Liverpool. Sim. O Liverpool já demonstrou que pode reverter vantagens maiores em Anfield. 2 gols de diferença não chega lá a ser muito grande. Então ainda está em aberto para a terça-feira da próxima semana, para a quarta-feira da próxima semana e vamos acompanhar o que vai acontecer. É uma eliminatória que ainda está em aberto. Acho que o único que já não tem nada a dizer, que não tem muito a dizer é o Porto. Mas o resto foram grandes atuações. Dar gosto de dizer isso. e vamos acompanhar. Então, é isso. Chegamos ao fim de mais um programa. Muitíssimo obrigado pela companhia de todos vocês que estão aí em casa. Continuem a deixar like nas nossas plataformas digitais e continuem a acompanhar-nos. Dizer que hoje estamos num cenário diferente, né? Nesse caso, uma casa, digamos, emprestada, enquanto arranjamos a nossa. Dentro em breve irão ver o nosso novo estúdio. Então é isso. Fiquem aí em casa. Vamos acompanhar.
grandes novidades estão por vir. Então sigam as nossas páginas, sigam a WTV no Facebook, no YouTube, subscrevam, coloquem like e até o próximo vídeo. Até a próxima.